E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amados, esses versos estão localizados no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 até o verso 42. E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua generosidade, pelas suas infinitas misericórdias, possa nos conceder um dia abençoado, um dia de realizações, um dia de milagres. Que essa nossa terça-feira seja um dia de portas abertas, seja um dia de provisões, seja um dia de curas, seja um dia de libertações, seja um dia de transformações, seja um dia de renovo e de algo novo que somente Ele, o nosso bom Deus, tem o poder de nos conceder. Amém? A palavra amém significa assim seja. Amados, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos vivendo hoje uma nova terça-feira. E enquanto eu me preparava para poder ter esse momento com vocês, eu perguntei a Deus: Senhor, qual sermão para poder compartilhar com os meus irmãos? E de muitas coisas que passaram dentro do meu coração, a passagem que acendeu e Deus confirmou é justamente essa, de um homem que estava acometido por uma doença maligna, por uma doença terrível. A lepra era vista como um castigo enviado de Deus a alguém. Hoje, nós sabemos que a lepra tem cura. Hoje, o nome que é usado para poder se referir a ela é hanseníase. Tem cura, tem tratamento. Mas nessa época aqui, uma pessoa que contraía a lepra, ela estava sentenciada à morte. Amados, a lepra é um mal terrível. A lepra pega na roupa, a lepra pega até mesmo numa parede, até mesmo numa casa. A lepra, ela marca. A lepra, ela desfigura. A gente lê alguns versos e às vezes não conseguimos visualizar o quão profundo é certas passagens. Amados, está diante do nosso Senhor Jesus Cristo um homem que estava entre a vida e a morte. Só Cristo, só Deus sabia das dores físicas e emocionais desse homem. Imagina você ter que se afastar do convívio social. Nós estamos falando de uma época que não existia celulares, que você pode ligar para uma pessoa que está daqui ou lá no Japão e conversar com ela normalmente. Nessa época não tinha isso. Nessa época não existiam esses recursos. Imagina você ter que se afastar da pessoa que você tanto ama para você não ser contaminado. Ah, mas eu amo, eu vou lá. Amados, a própria pessoa nessa condição, ela recuava. E esse homem, ele deveria estar num local isolado, totalmente afastado do povo sadio, para poder não correr o risco de contaminar alguém. Quando a pessoa deixa o acampamento dos leprosos, essa pessoa, ela está se sentenciando à morte. A pessoa, nessa condição, exala um odor terrível. E essa pessoa, quando por alguma necessidade extrema, ela tem que deixar o arraial, o refúgio dos leprosos, ela tem que vir com um sininho e, na ausência do sininho, gritar: aqui está uma pessoa imunda, contaminada, aqui está uma pessoa leprosa. Amados, ouvir isso, todo mundo se afastava. Nós estamos falando também de um povo cheio de tradições, um povo cheio de ritos, cheio de rituais. Aonde ele tocasse aquele objeto, aquela coisa,
teria que ficar imundo, teria até mesmo que ficar de observação, cumprir uma quarentena, um isolamento, para poder ver se a lepra não passou por aquele objeto. A maioria dos leprosos morriam de forma apedrejada por conta do medo das pessoas que estavam gozando da perfeita saúde. Quando esse homem sai do refúgio dos leprosos, do arraial, quando ele deixa o seu lugar, a qual deveria ficar até o seu último dia de vida, e vai até a cidade, amados, entendo vocês, ele estava indo para um tudo ou nada, mas ele estava indo ter com aquele que poderia dar um basta nesse sofrimento. Vem cá, e para você, essa terça-feira é tudo ou nada? Esse leproso, ele fez a escolha certa, ele foi até Jesus. E você está indo até quem? Quem está sendo o seu recurso? Nós temos, às vezes, por hábito de projetar que aquela pessoa pode nos ajudar, porque aquela pessoa está vivendo um momento bom na sua vida. Talvez seja um amigo, talvez seja um parente. Amados, que Cristo seja o nosso primeiro recurso. Que Cristo seja o nosso segundo recurso. Que Cristo seja o nosso terceiro recurso. E digo mais, que Ele seja todos os recursos possíveis. Eu garanto a vocês que quem vai até Ele nunca é despedido de mãos vazias. Talvez hoje para você seja tudo ou nada. Talvez você esteja assim, mas eu não estou leproso. Eu sei que você não está doente, não está nessa condição. Mas vem cá, o que para você hoje é tudo ou nada? É a porta de emprego que ainda não se abriu? Talvez você já esteja há mais de um ano. E agora já é um novo ano. E até agora nada. E talvez você esteja assim, Senhor, o que eu vou fazer com as minhas contas? Daqui a pouco eu vou ser despejado da minha casa por conta do atraso no aluguel. Daqui a pouco a equipe de energia vai cortar minha energia por conta da ausência de pagamento. Senhor, é tudo ou nada. Amados, vem com fé até Ele. Vem com fé. Vem com fé. Esse homem, ele teve que abrir espaço na multidão para poder chegar até Jesus. Ele expõe a condição dele. Ei, exponha para o Senhor Jesus Cristo a sua condição. Esse homem teve que gritar em meio à multidão: eu sou leproso, eu tenho uma doença maligna, eu estou sujo, eu estou contaminado. Amados, quando há um problema em nossas vidas, geralmente, muitos tendem ao quê? A simplesmente se afastar. Entendo vocês, não é maldade, não é porque a pessoa não se importa com você, mas toda vez que eu vejo esse universo bíblico, os grandes homens e mulheres de Deus, todos passaram por esse momento, onde alguém simplesmente se afastou. E talvez hoje você esteja vivendo isso, você está com um problema e você está vendo as pessoas se afastando. Ainda que todo mundo vá embora, amados, Cristo sempre fica. Ele sempre permanece. Essa história é profunda. Quando ele consegue estar diante do Senhor Jesus Cristo, Cristo o vê. Amado, nós estamos falando de uma pessoa que possivelmente estava toda desfigurada. Rosto, membros. A lepra, ela consome, ela devora a pessoa. Desfigurado, maltratado pela doença, fedendo. Não importa quantos banhos esse homem tomasse, o cheiro da lepra permanecia. Não importa o tipo de perfume que passasse, o cheiro da lepra sempre era mais forte. E ele está diante do Senhor. Jesus o olha e não sente nojo. O texto diz que Jesus vai sentir compaixão. Você sabe o que significa a palavra, a expressão compaixão? Significa se pôr no lugar daquela pessoa. Jesus, ele vai além da empatia. Ele se põe naquela condição.
Jesus nesse momento, ele se vê gritando: imundo, imundo, leproso, doente, contaminado. Jesus sente nesse momento aqui a dor da multidão se afastando. Nesse momento só está Jesus e o homem. Os discípulos se afastaram, até porque ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar contaminado. Eu vou dar aqui um exemplo. Lembra do Covid? Na época do Covid, eu era motorista de ônibus. E eu parei num ponto para poder pegar o pessoal. Aí tinha uma senhora e mais 3 jovens que falaram assim: motorista, ela disse pra gente que está com Covid, não pega ela. Não deixar ela subir no ônibus, né? Para não contaminar ninguém. Para você ver o que uma doença ela faz. Ainda mais quando é uma doença de proposta de contaminação. As pessoas tendem a se afastar. Jesus, ele se vê nessa condição de leproso, fedendo, e as pessoas se afastando, e ele se importa. E Jesus faz algo aqui lindo. Jesus, movido de grande compaixão. Amados, quem ia tocar nesse homem? Quem? A esposa, filhos, amigos. Ninguém teria essa audácia de tocar nele. Mas Cristo estende a mão e toca. Pela fé, mediante o que você está vivendo, sinta você o toque do Senhor trazendo fé, renovando a sua fé, renovando as suas esperanças. É Jesus dizendo a você: ei, essa fase vai passar. Você não vai ficar nessa condição. Você não vai morrer dessa forma. Eu me importo com você. Jesus disse: eu quero sim te curar. Olha a oração que esse homem faz: se queres, bem podes limpar-me. Quando a gente retrocede algumas palavras, esse homem está de joelho, em sinal de reverência, em postura de oração. Nós temos o hábito de se ajoelhar para poder orar. Nós temos, era um hábito antigo, né? As pessoas se ajoelharem, se curvarem diante de uma autoridade, diante de um rei. Eu não sei qual foi a finalidade dele se ajoelhar aqui, se foi reverência a Jesus como rei ou simplesmente para fazer essa oração. Isso não vem ao caso. Amados, eu creio no poder dos joelhos que se dobram a Deus. Eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo. Independente de quantas palavras você vai dizer. Talvez seja só uma. Socorro, Deus. Socorro. Talvez seja um texto gigante. Saiba você que Ele se importa e se importa de verdade. Dentro dos evangelhos, a qual nós temos a presença plena dele, é muito comum lermos que Ele se compadeceu, que Ele se importou. Amados, Ele vai além da empatia. Eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei: Ele quer participar desse processo com você. Ele quer mudar o que você está vivendo, mas para isso vai depender dos riscos que você está disposto a tomar. Fé. Amados, não podemos confiar em nossos olhos com relação a esse mundo. Não podemos confiar em nossos ouvidos com relação a esse mundo. O crente, o cristão, é chamado a viver por fé e não por vista. E o que nós queremos está muito além do que os nossos olhos podem contemplar. O que está diante de você? É as portas fechadas? É a doença? É um problema no seu seio familiar? Que o nosso foco nesse momento seja Ele, seja o Senhor Jesus. Amados, eu creio que tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração sempre terá uma saída, sempre terá uma resposta, sempre terá uma solução.
Nunca se esqueça, Ele se importa sim com as nossas questões. É Ele mesmo que disse: entrega a mim o seu caminho. Confia em mim, que o mais eu farei. Salmo 37, verso 5. Entregue ao Senhor o seu caminho, confia nele, o mais ele fará. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, venha com fé até o Senhor Jesus Cristo. Conte para Ele qual é o seu problema. Ele não vai te julgar. Ele não vai ficar com nojo de você, independente do que você esteja vivendo, passando. De uma coisa eu sei, Ele quer tocar hoje em você e mudar a sua vida. O meu intuito aqui nesse canal é de somar em fé e esperança com você. É um dever nosso orarmos uns pelos outros. Isso é bíblico. É um dever nosso somarmos em fé. Eu gosto de dizer a seguinte frase: juntos com Cristo somos mais fortes. Mas uma coisa que eu não posso é ter fé por você. É individual. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como esse leproso fez, creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Cristo recompensa a fé desse homem com a cura. Eu creio que Cristo hoje tem uma recompensa para você. Amém? Fé e esperança sempre. Vamos orar? Amados, eu queria poder ficar a manhã toda com vocês, mas assim como vocês, eu também tenho alguns compromissos, algumas questões. Eu quero muito incluir o seu nome, o nome da sua família aqui nesse caderno. Isso é se você quiser. Como eu disse, eu creio no poder da oração. Eu tenho uma vida de oração. Essa câmera que está diante de mim, ela tem um propósito, uma finalidade. E a finalidade é essa: chegar aonde fisicamente eu não posso. Eu não me prendo mais a títulos. Na igreja eu sou pastor, mas aqui eu quero ser o seu irmão. E quando eu me reporto a vocês como irmão, eu me reporto a ele como pai. É um irmão orando pelo outro. É um irmão clamando a Deus pelo outro. Vamos orar? Vamos conversar com o nosso Senhor, com o nosso Pai? Eu gosto muito da expressão Pai, do termo Pai, porque quando eu chamo Deus de Pai, eu estou usando uma expressão de aproximação, igual quando eu chamo vocês de irmãos. Meus irmãos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, ô Senhor, não tem como não se emocionar quando eu leio e reflito no que esse homem passou. Eu tenho a Bíblia, Pai, como um livro de fatos verídicos e não como um conto de fadas. Ah, Cristo! Esse homem estava desfigurado. Esse homem estava no tudo ou nada diante do Senhor, exalando mau cheiro, as pessoas o espreguiçando, as pessoas o amaldiçoando, as pessoas querendo apedrejá-lo. E esse leproso está de joelhos diante do Senhor e faz uma oração tão simples: se tu quiseres, bem podes me limpar. Marcos disse aqui que o Senhor se compadeceu. O Senhor se colocou, se projetou naquela condição, se viu como um leproso, e o Senhor toca, sem julgamentos, sem nojo, e o cura. Senhor, Pai, nesse momento eu estou orando com muito,
vidas. Cada um tem uma realidade. Cada um tem uma situação. Eu quero muito pedir a Ti, meu Pai, por essas vidas, por esses homens e mulheres. Senhor, são os meus irmãos. São os meus irmãos, ó Pai. Eu te peço, Cristo, toca nessas vidas. Encha os meus irmãos de fé, de esperança, de força, meu Senhor. Quando eu terminei essa leitura desses versos sobre esse leproso, eu fiz, Senhor, uma invocação de bênçãos. Senhor, eu pedi por um dia de milagres, que hoje seja de fato um dia de milagres. Eu pedi por um dia de portas abertas, e que de fato hoje seja um dia de portas abertas. Eu te pedi, Senhor, por um dia de provisão, e que de fato hoje seja um dia de provisão. Eu também te pedi pela cura, meu Pai. Cristo, como eu tenho visto pessoas doentes, pessoas que sofreram um acidente, tiveram até mesmo membros amputados. Pessoas, Senhor, que mesmo vivendo um momento tão delicado na vida, são pessoas cheias de fé e de esperança. Pai, eu clamo em apoio a essas vidas. Eu creio muito no que a Tua palavra diz no Evangelho de Lucas 1,37, que diz que para o meu Deus nada, Pai, nada é impossível. Senhor, quem sou eu? Títulos não curam ninguém. Nomes terrenos não curam ninguém, mas o nome santo do Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. Eu te peço permissão para nesse momento usar, Senhor, esse santo nome, que é o nome do meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, você crê, meu irmão, minha irmã, que nesse momento Ele te toca. E nesse momento essa dor, esse caroço, esse nódulo, esse inchaço, esse câncer, esse mal, essa doença, essa enfermidade sai da sua vida. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Pois eu creio que da mesma forma que Ele se compadeceu do leproso, hoje Ele também tem se compadecido de cada um de nós. E pela fé, diga assim: eu tomo posse da minha cura em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta os meus irmãos dos vícios. Tem irmãos que pedem: ora por mim, me apoia em oração, porque quero vencer o vício do álcool, quero vencer o vício do cigarro, vencer o vício das drogas, o vício, o impulso dos jogos. Pai, Espírito Santo, ajuda os meus irmãos a superarem os vícios nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa oração, meu Pai, orando por esse caderno e orando também, Senhor, pelos lares. Cristo, visite cada um desses nomes anotados aqui nesse caderno. São tantos, ó Pai. Por isso eu oro a Ti por muitos milagres no dia de hoje. Senhor, eu não consigo mais recitar nome a nome, mas quantos pedidos de libertação, quantos pedidos de curas. Senhor, quantos pedidos de que a porta seja aberta e que a família seja restaurada. Eu me lembro, meu Pai. Por isso eu clamo a Ti, que eles têm apoio a essas vidas, e essas vidas são os meus irmãos. Senhor, nessa terça-feira mostra o Deus grandioso, o Deus grande que Tu és. Senhor, que o dia de hoje termine com o Teu nome sendo glorificado sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui que vidas hoje foram curadas pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, que vidas foram libertas,
que vidas foram transformadas, que a porta se abriu e que o pão não faltou. Pai, visite os lares, visite, Senhor, essas casas. Cristo, não deixe essa família, não deixe os meus irmãos serem vítimas da inveja, serem vítimas de maldições, serem vítimas de olho gordo, olho grande, olho inchado, olho pesado. Não, meu Pai. A nossa casa, Cristo, não pode ser um campo de batalha, não pode ser um campo minado, mas tem que imperar e operar a comunhão, a harmonia, a paz, a Tua presença. Que o Senhor possa reinar sobre esses lares e conceder, Senhor, a preciosa paz que vem de Ti a esses corações, a essas vidas. Pai, meu Pai, nosso Pai, oh Pai, eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas vidas, ó Pai, dos meus irmãos. Obrigado, meu Pai, pela sua atenção, por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa, sim, nos conceder uma terça-feira abençoada. Não deixe nada roubar a sua fé e a sua esperança. Independente de como você está, eu tenho certeza que Ele não vai te rejeitar. Ele não vai sentir nojo de você. E eu creio que nesse momento Ele te toca. E que nesse toque o seu coração se encha de fé, esperança e de muita paz.